Se o Éden era tão bom, por que nós saímos de lá? Será que foi um castigo, desobediência ou ainda existe algo mais profundo aí? Se você quer descobrir, já deixa aqui o teu like, se inscreve no nosso canal e vem descobrir com a gente depois da vinheta. Bem-vindos ao nosso canal D21. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o Religare. Retornando agora em 2026 com os nossos vídeos. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o porquê que nós saímos do Éden se lá era tão bom. Isso mesmo, Carol. Acho que antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é o Éden, né? E eu até queria te fazer uma pergunta, para a gente poder começar esse diálogo. Antes de você começar a estudar gnose, essa questão toda de autoconhecimento, o que era o Éden para você? Qual que era a tua ideia de Éden? Sim. É uma boa pergunta para a gente começar a entender, né? Porque realmente antes de eu começar a estudar a gnose em si, né? Todo esse caminho do autoconhecimento ali, Éden para mim era aquele jardim, né? Um jardim bonito, um lugar que as pessoas viviam felizes e que tinham muitos anjos. Eu vou falar bem no linguajar, que era o que eu entendia naquela época, né? Então, eu já vinha estudando algo meio no sentido mais de uma tradição religiosa, né? Uhum. E aí eu tinha esse entendimento, onde tinha o Éden ali, Adão e Eva, e ele era um jardim cercado por anjos, um lugar muito bonito, com muitas flores, era mais nesse sentido mesmo. Sim. Mas não tinha, assim, uma compreensão. E aí até eu sempre ouvi aquela história, né? Então Adão e Eva viviam no Éden, e aí eles comeram do fruto do pecado, comeram da maçã, e eles foram expulsos ali do jardim, mas ficava só por ali mesmo, não tinha um aprofundamento nessa história toda, né? Sim, sim. E acho que sempre que a gente fala em Éden, vem acompanhado de Éden a palavra paraíso, né? Uhum. Que sempre quando a gente fala Jardim do Éden, se associa muito ao paraíso, a um lugar muito de paz, muito tranquilo, um lugar onde tudo é muito bom, né? Sim, e também não deixa de ser um lugar que a gente internamente busca retornar para esse jardim, para viver novamente nesse paraíso, né? Então, voltar ao seio do absoluto, retornar ao Pai, esse seria o real objetivo ali desse retorno ao Éden, né? Mas até antes de estudar gnose, eu não tinha esse conhecimento de que nós também saímos do Éden, que não foi só Adão e Eva, né? Sim, exatamente. A gente já vai chegar lá. Uhum. Mas, e afinal, o Éden, ele é um lugar? O que é o Éden? É um lugar? É uma coisa? O que é? Até então, antes de estudar gnose, para mim era um lugar, né? Era um jardim, como eu bem falei ali. Mas hoje a gente entende, né, que o Éden ele é um estado de consciência. Então, ele vai muito mais profundo do que só a gente pensar que é um lugar, que é um campo florido com muitas árvores, um lugar que te remete ao paraíso. É esse estado de consciência, como eu estou vivendo no meu dia a dia, conforme as minhas obras, que eu vou construindo esse jardim novamente aqui internamente, né? Sim. E acho que até muitas pessoas associam Éden, por exemplo, ao céu, né? Como é trazido muito dentro do catolicismo, né? O céu é o paraíso e tudo mais. E assim como essa definição de céu também funciona para a definição de Éden, essa mesma coisa que você trouxe. Que o Éden não é um lugar físico, não é um lugar, não é um tempo específico, mas é sim uma condição de consciência que a pessoa apresenta naquele momento, né? Então, dependendo do que você estiver passando na sua vida, você pode estar no Éden ou não, né? Exato. E para você, o que era o Éden antes de você estudar gnose também? Você tinha essa mesma percepção ali que eu trouxe? Como que era para você? Sim, bom, para mim sempre foi muito relacionado, como você mesma trouxe também, a Adão e Eva. Então eu sempre via... Tem muito essa cultura popular de trazer, né, a questão de Adão e Eva nus, sem pudor, e eles convivem nesse lugar que é esse jardim maravilhoso e tudo mais. E antes de eu realmente estudar gnose, era essa a visão que eu tinha, como se fosse um jardim, um lugar bonito, tranquilo, onde conviviam Adão e Eva,
de forma bem primitiva até, né? Uhum. E como você bem trouxe também, eles então comem dessa maçã e a partir desse momento eles são então expulsos do Éden, né? Sim, é que no primeiro momento parece que eles vivem de uma forma primitiva, porque lá no Éden não existem os. Ainda você não tem essa criação de pensamentos ali, que é o que a gente vive hoje, estando aqui na 3D, né? Uhum, Então, eles poderiam viver tranquilamente ali, dormindo num gramado. Aqui a gente precisa dormir numa cama confortável. Né? sim, Lá eles dormiam com cobertor, provavelmente não, porque não tem essa dualidade, não tem sim, essa divisão, né, entre os pensamentos ali. Então a gente precisa do cobertor aqui para nos aquecer, porque aqui a gente vive na dualidade também, né? Então nossa, parece algo meio primitivo ali, mas eles não precisavam de muitos recursos, né? sim. E achei muito incrível isso que você trouxe, que não existia dualidade lá. E é bem isso mesmo, porque o Éden, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo, a gente vê que é esse estado onde você está junto ao Pai, na verdade, você Uhum, está junto com o divino. sim. E junto do divino a gente sabe que não existe dualidade, é só um, é o ser Uhum, real, né? exato. Então não existe frio, não existe calor, não existe dor, não existe alegria, não existe tristeza, Uhum, né? É tudo um é tudo um vazio existencial que você tem tudo e o nada ao mesmo tempo. uhum. Então por isso que realmente parece um ambiente assim primitivo, mas é esse primitivo no sentido de criação, onde ainda não existia a própria criação, né? Sim, sim. É, e aí entra bem essa questão de que algo ainda sem consciência, eu tenho ali um estado edênico, mas eu não tenho percepção de toda essa felicidade que eu tô vivendo. Eu tenho tudo ali ao meu redor, né? Não preciso, eu Uhum. não sinto dor, eu não sinto frio nem calor, eu não tenho tristeza nem alegrias, então é um estado neutro. E Sim. aí o problema disso tudo está onde? É não ter essa consciência de que você está vivendo dessa forma, Uhum. mas que você não percebe, né? É Exatamente. totalmente sem consciência. Então a gente precisa realmente sair desse Éden, né? Ser expulsos aí desse jardim, para que a gente venha fazer um trabalho ainda mais forte agora para retornar ao Éden com consciência, né? Exato. E aqui acho que até cabe a gente trazer alguns exemplos de como que esse Éden pode ser percebido e vivido aqui na nossa realidade Sim. hoje, né? E eu até trago um exemplo que é, por exemplo, um bebê sendo gestado na barriga da mãe. Uhum, Enquanto ele está ali, é como se fosse o Éden. uhum. Não tem dor, não tem tristeza, não tem Sim. sentimento. Ele está ali, está tranquilo, está tudo certo. Ele É. não tem a noção nem do tempo, nem a noção da própria existência dele mesmo. E é bem isso que o Éden representa, né? Essa felicidade, entre aspas, mas sem consciência. Até Uhum, parafraseando nosso amigo Lincoln, que trouxe no livro dele, o Ancestralidade, uhum. ele fala disso exatamente, que a felicidade sem consciência nem é felicidade, né? Sim, muito bom. Inclusive, tô com o livro aqui, para quem tiver interesse em adquirir o Uhum, Ancestralidade. Esse é o tomo 1, né? Ele já tá agora escrevendo o tomo 3. isso mesmo, Então, é um livro maravilhoso que a gente recomenda muitos estudos aí para quem almeja autoconhecimento. com certeza. E até você trouxe a questão ali do exemplo do bebê, né? Como é interessante, porque é bom a gente trazer, assim, exemplos do dia a dia, o estudante vai acompanhando. Então, como eu falei, quem ainda não estudou a gnose em si, não tem talvez tanto essa compreensão, né? O que, que seria essa queda do Jardim do Éden, por que, que fomos expulsos do Éden, enfim. Então, trazer exemplos do nosso dia a dia realmente fortalecem essa compreensão, né? E a Sim. gente também pega, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela tá vivendo no estado edênico. É como nós lá na época que estávamos vivendo no Éden, então, né? Uhum, Aí a gente não tem essa consciência, a criança também não tem essa consciência. Olha, eu tenho uma casa, meus pais cuidam de mim, eles compram alimento para mim, eles estão ali me protegendo. Eles vivem realmente nesse estado de felicidade, tendo tudo, mas sem consciência. E aí torna-se logo essa criança um adulto, né, um adolescente, e aí vai entrando nesses pensamentos ali, nos desejos, nas frustrações, nos medos, né? Então sim. vai adentrando nesse lado mais sombrio que seria ser expulso então aí desse Éden e seguir uma trajetória aí para se tornar também pai e mãe de si mesmo, né? Exatamente. E ainda um outro exemplo que eu trago é para também deixar bem clara essa questão de que o Éden não é um lugar nem nada disso, é sim uma condição de
é um Estado de um consciência. estado de consciência, exatamente. É a questão de um animal de estimação, por exemplo, o cachorro, né? Nós temos o Dom, que é o nosso cachorrinho de estimação. Ele vive num estado edênico, a gente pode dizer, porque ele tem tudo que ele precisa, ele tem alimentação, ele tem moradia, ele tem uma casa para ficar tranquilo. E só que ele não tem essa consciência, ele não sabe realmente quem ele é, o porquê que ele está aqui. Então, ele vive nessa felicidade, entre aspas, como a gente trouxe antes, mas é uma felicidade sem consciência. Sim. Então, ele ainda está nesse estado edênico. E é bem interessante que a gente vem falando sobre essa saída do Éden. E essa saída do Éden, ela está muito atrelada a uma questão do próprio desenvolvimento da pessoa ou do ser ali que a gente está falando, né? Ou seja, por exemplo, o bebê, para ele poder crescer e se tornar uma criança e posteriormente um adulto, ele tem que se desenvolver. E para se desenvolver, ele precisa sair do ventre da mãe, ou seja, ele precisa sair desse Éden. Ser expulso dali, né? Ser expulso, exatamente. Acaba sendo um processo até de sofrimento para o bebê, porque ele tá ali quietinho, aconchegado, né, dentro do útero, vivendo todo esse acalento ali, então ele é expulso. Ele passa por um estresse ali também, né? Ele precisa seguir esse caminho ali para ele se desenvolver também, para ele se tornar um adolescente, depois um adulto, seguir a vida dele. Então ele precisa ser expulso, assim como nós precisamos também passar por todo esse processo nesse Éden e sermos expulsos de lá também, para a gente poder aí construir esse caminho interno também, né? Sim, sim. E veja como até essa questão do bebê ser expulso do ventre da mãe, essa expulsão ela é uma questão bem sexual. Sim. Assim como também a expulsão do Éden, quando a gente fala do Éden bíblico mesmo, ela é uma questão totalmente atrelada à questão sexual. Sim. Mas muito mais do que isso, essa expulsão ela também está atrelada à questão do conhecimento, à questão de você conhecer a si mesmo. Inclusive é falado muito que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles estavam comendo e adquirindo o conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Então eles estavam realmente expandindo essa consciência deles e conhecendo mais o mundo. E a partir desse conhecimento vem as criações, né? E justamente essas criações, aí a gente entra nesse mundo dual que a gente estava falando antes, onde vem de todos os tipos de pensamento, todos os tipos de sentimento, nascem os problemas e por aí vai. Vai surgindo todas essas criações ali que são consequências desses pensamentos, né, que a gente constrói, então. E toda criação, ela é sexual também, né? Tudo que é criado com energia sexual de alguma forma, né? Então tem sempre relação com esse tema, principalmente quando a gente começa a estudar na gnose. É bem interessante porque a gente vê muito claro ali que Deus, sendo perfeitamente justo na forma que é, ele sempre nos dá a oportunidade de nós retornarmos a ele. Porque o grande objetivo da nossa vida, da nossa existência é nós retornarmos ao seio do absoluto. Sim. Então, a gente poderia pensar simplesmente, mas então se eu já saí do Éden, eu já fui expulso, agora tá tudo perdido, né, pra mim. Agora não tem mais o que eu fazer, já errei, já comi desse fruto do pecado. E não, a gente tem sempre a oportunidade de nos lapidar dia a dia, da gente buscar novamente a casa do Pai e retornar a Ele, porque Ele sempre deixa as portas abertas ali para que possamos fazer esse trabalho conscientemente, né? Sim, exatamente. E claro, quando a gente saiu do Éden, em última análise, quando a gente vai estudando mais aprofundadamente, nós vemos que todos nós estivemos nesse Éden em algum momento, como você falou anteriormente, e todos nós fomos expulsos desse Éden por inúmeras questões. Sim. E algumas pessoas podem pensar, tá, mas poxa, então, como você disse, eu fui expulso, então eu fiz errado, já estou errado, não vou mais nem correr atrás, que não adianta mais, né? Mas, na verdade, essa expulsão ela é necessária. Ela é necessária justamente para que a gente possa se desenvolver. E aí, sim, a questão de retornar ao Éden é o nosso grande objetivo, mas a gente deve buscar retornar com a consciência, Sim. que é a única forma de retornar para o Éden. Exato, a gente vai construindo isso aos poucos, né? Acho que é bem importante no primeiro momento que o estudante ele entender realmente
o que a gente está querendo trazer com relação ao Éden, o que seria esse Éden, essa representação realmente, o que significa essa expulsão, né? O porquê que nós saímos de lá e por que a gente deve retornar então, né? Seria nesse sentido. E sim, existe então um caminho de volta, né? E Sim. qual que é esse caminho de volta ao Éden? Sim, então essa é uma questão que eu acredito que 100% das pessoas em algum momento de suas vidas se questionam, que é justamente aquela pergunta, o que eu tô fazendo aqui, para que eu vim e para onde que eu vou? Esse seria o autoconhecimento, né? Ela começa a se perceber ali, dar conta da sua existência. Não, mas eu tô aqui simplesmente só pagando conta. Tô acordando aqui de manhã, tomando meu café da manhã, indo trabalhar e todo dia essa rotina cansativa. E aí, num determinado momento, dá esse clique na pessoa e ela se percebe, tem algo além disso, né? Sim, exatamente. E aí é que entra o grande papel da gnose, porque a gnose ela traz um caminho e mostra pra gente como fazer esse retorno ao divino, como retornar para esse Éden. Mas para isso a gente precisa expandir a consciência, a gente precisa despertar essa consciência que está adormecida, que está velada, cheio de tantos pensamentos, de egos, de criações que a gente veio criando ao longo de tantas existências. Sim, esse despertar a consciência está atrelado na morte do ego. Com certeza. Porque, claro, eu posso adentrar no caminho do autoconhecimento, mas a gente sabe que dentro ali do curso de gnose, nós vamos aprender muito forte sobre os 3 fatores da revolução da consciência, né? E um deles é essa morte do ego, é a gente solicitar a nossa mãe divina para que nos auxilie nesse processo, para a eliminação realmente desses pensamentos ali que ficam na nossa mente em si. Então, a gente precisa também trabalhar essa questão, né, eliminando esses egos, porque para a gente retornar ao Éden, a gente vai ter que voltar puros. Exato. Né? Estamos aqui porque nós, em outros momentos, já pecamos, né? Continuamos ali nesse caminho do pecado, então a gente precisa retornar, voltar limpos, né? Isso mesmo. Transformar todos esses pecados ali, então, em virtudes. Sim, e é isso que Jesus Cristo dizia sobre o cordeiro imolado. Esse cordeiro tem essa representação de nós mesmos, que nós precisamos nos limpar de todas essas criações, de todos esses pecados. Só quando a gente realmente estiver livre desses egos, desses pecados, desses pensamentos, é que a gente vai conseguir retornar ao Éden. Sim. A gente trouxe aqui bem a questão, então, desse caminho para voltar, que é o autoconhecimento, a eliminação dos pensamentos, né, a morte do ego, e tem um que é primordial, que a gente não pode deixar de fora. Sim, que é a questão do nascimento, né? Sim. Quando a gente fala dos 3 fatores, relembrando, então, são o morrer, que é relacionado à morte do ego, o nascer, que aí é uma questão sexual, que a gente aborda muito mais profundamente dentro do curso de gnose, e o sacrifício pela humanidade. Sim. Afinal, todo esse trabalho que a gente desenvolve ao longo dessa jornada de retorno ao Éden, ao divino, ela não teria por que ser feita se a gente não pudesse também ajudar a toda a humanidade com isso também. Sim, Até por isso mesmo que o curso de gnose ele é ministrado e é dado de forma gratuita. Sim. Ele representa justamente esse sacrifício pela humanidade também. Muito bom. A questão ali justamente que você trouxe sobre esse nascimento, que ele está atrelado nessa transmutação dessa energia criadora. Então, se a gente utilizou em algum momento lá, antes de sair desse Éden, essa energia criadora, para criar pensamentos e desejos, agora a gente precisa utilizar essa energia para retornar esse Éden com uma consciência ali, né? Então a gente vai realmente trabalhando aí nesses 3 fatores e é o que vai nos lapidando pra gente retornar, né? Isso mesmo. E claro, sempre que alguém quiser se aprofundar nesses conhecimentos e entender melhor o que é na prática esses 3 fatores, nós recomendamos que se faça o curso de gnose. Como a gente já explicou, é um curso que é dado de forma gratuita. Inclusive, nós estamos com as inscrições abertas para a nossa turma de gnose. Esse ano nós vamos ministrar esse curso juntamente com 2 amigos nossos, que são o Robson e a Mayara. Então, se você tiver interesse, basta entrar em contato aqui com a gente e se inscrever, que o curso vai iniciar agora em fevereiro. Exato, é uma oportunidade excelente.
E é isso então, né? A gente traz aqui também uma reflexão, né? Eu acho que a pergunta inicial lá do vídeo ela é muito boa, né? O porquê que nós saímos do Éden, se lá era tão bom, mas eu acho que a grande reflexão não é o porquê nós saímos, e sim o que nós estamos realmente fazendo na nossa jornada para que nós possamos retornar ao Éden, né? Isso mesmo. De nada adianta a gente saber que saiu do Éden, mas a grande questão é como fazemos para voltar, né? Exatamente. Precisamos trabalhar sobre si mesmos para então poder retornar. Sim. E se você gostou desse vídeo, de alguma forma contribuiu aí com a sua jornada do autoconhecimento, curta o nosso vídeo, compartilhe também com pessoas que gostam deste tema e continue nos acompanhando. Até o próximo vídeo e que a luz guie a sua caminhada. Paz reverencial e até o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Paz reverencial e até o próximo vídeo.